Salve quebrada! Pedindo licença para chegar. Está começando o Desenrola Aí, um programa quinzenal que visa trocar ideias com especialistas da quebrada sobre assuntos relevantes que afetam o cotidiano da população negra e periférica e os direitos humanos, que é a essência da nossa existência e convivência enquanto sociedade. Nessa segunda temporada, vamos abordar sobre desconstruir tabus, corpo e sexualidade. E hoje, para começar, vamos desenrolar sobre corpo, política, religião e aborto. Mas, antes de prosseguirmos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para ficarem ligados em todos os nossos conteúdos. Quais são os principais tabus quando o assunto é aborto? Esse é um tema polêmico que envolve política, religião e interfere diretamente nos direitos à saúde, corpo e bem-estar das mulheres. Para desenrolar sobre esse assunto, nossa convidada é Simone dos Anjos, cientista social, mestre em educação e doutoranda em antropologia pela FEFELESTE na USP, onde desenvolve pesquisas sobre a relação entre negritude, igreja evangélica e feminismo. Em 2019, ela foi candidata à prefeitura da cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo, sendo a única mulher e única pessoa negra a concorrer ao cargo. Além de tudo isso, ela integra a Rede Mulheres Negras Evangélicas e a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Simone, seja muito bem-vinda, obrigada, por ter aceitado o convite de conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, Thaís, obrigada a você, a equipe do Desenrola, sempre é um prazer estar aqui, mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu participo aqui, estou sempre à disposição. Obrigada, Simone, vamos então entrar aqui nesse assunto que é tão polêmico, gente? Dentro da nossa sociedade. Quais são os principais impactos da política e religião em relação à criminalização e legalização do aborto no Brasil? Bom, obrigada pela pergunta, É uma pergunta muito difícil, mas ao mesmo tempo ela é difícil mais por uma condição de tabu social do que de explicar com argumentos diretamente, Então, o primeiro ponto que eu acho que é uma coisa interessante de falar, Thaís, é que no Brasil o aborto é crime. O que acontece é que existem 3 circunstâncias em que ele não é passível de punição, mas ele não deixa de ser um crime. Por isso que, inclusive, isso dificulta que muitas mulheres acessem o aborto em casos previstos em lei, porque ele ainda continua sendo um crime. E existe uma coisa que chama aqui a objeção de consciência, em que o médico pode dizer: eu não quero fazer uma interrupção de gestação por conta de uma objeção de consciência qualquer que seja. Então esse é um procedimento que eu não quero fazer. Então muitas mulheres acabam não acessando justamente por ele ser um crime. E ele continua sendo um crime em qualquer circunstância. O que acontece é que é um crime em que o Estado resolveu não punir. Então, a gente fala que são alguns permissivos legais para que se ocorra nessas situações. Então, é muito importante a gente pensar que a relação entre religião e política no Brasil sempre existiu. Não é uma novidade. Não é uma novidade você ter muita influência religiosa no texto legal e nas pessoas que estão nas esferas decisivas, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no executivo. E por a gente ser uma sociedade que viveu fortemente essa colonização, essa cristianização moral, existe, como eu posso dizer, um imaginário social em que o que seria pecado é crime. O Brasil é um país de fé. E que aí, que eu quero falar com você que está em casa, sobretudo as mulheres que estão me assistindo, mulheres negras, é que é muito desonesto, é muito vil, é muito errado pegarem o argumento da nossa fé para controlar os nossos corpos, para também pensar que o nosso trabalho é essencial para uma sociedade, e aí eles colocam isso tudo na conta da religião, e como nós somos pessoas de fé, nós acabamos fazendo coisas que nos prejudicam. Então, não dá para a gente entender a situação do aborto do Brasil sem entender colonização, sem entender escravização. Por isso, a mulher branca ela já aborta, Então, a mulher branca vai lá, paga seus 6, 7 mil. Eu tô falando mulher branca rica. Eu sei que existem mulheres brancas pobres, mas a gente está falando da mulher branca da elite, classe média. Porque, eu fui professora de escola e eu dei aula em algumas escolas particulares, um tempo, alguns cursos. Adolescente rico não engravida, É só adolescente pobre que engravida. Por que vocês acham que
A adolescente rica não engravida, porque aí pega um avião, vai lá para a cidade do México, vai com 7, 8 mil dólares, paga passagem, hotel, interrompe e volta. Foi uma ironia, mas isso que acontece. E as adolescentes negras engravidam. E aí, você que está me assistindo, com certeza conhece alguém que interrompeu uma gestação, ou você mesma interrompeu uma gestação. A mulher interrompe uma gestação porque naquele momento ela não tem como ter mais um filho. E aí ela fica o resto da vida lidando com essa culpa. Então, a primeira grande criminalização do aborto é a noção de pecado. Porque é a pior criminalização que existe para mim, Thaís, no caso da religião. É a criminalização que essa mulher vai se culpar o resto da vida. Ela nunca vai se perdoar. E ela sempre vai achar que está em débito com a sociedade. E aí, esse débito constante, essa dívida que ela tem com a sociedade, acontece com que ela faça o quê? Ela seja uma melhor dona de casa, ela seja uma melhor mãe, ela seja mais dedicada. Então, você vai se perpetuando nessa condição, né? Então, a religião, nesse sentido, ela é um ótimo argumento, porque nós somos um país cristão, então essa é a primeira coisa. A questão da política é porque, se nós somos um país religioso, a gente consegue votos dizendo defender sistemas religiosos. Então não interessa ao Congresso Nacional se indispor com os pastores, com os padres, não interessa ao Congresso Nacional. Né? A CNBB já disse que é contra a descriminalização do aborto. A Najure, agora, com uma série de associações evangélicas, soltou uma carta dizendo que é contra a descriminalização do aborto. Né? Então, essa relação religião, política e aborto tem muito a ver com o nosso sistema econômico. Então, sempre eu falo para as pessoas, olha, a mulher ela está no centro, no coração da economia de qualquer país capitalista. Quando a gente fala de aborto, né, desse grande tabu do aborto, eu sempre faço uma pergunta antes da gente decidir se é pecado ou não, se deve ser crime ou não. Eu faço uma pergunta, Thaís, a quem interessa que meninas de 10 anos tenham filhos? A quem interessa, como aconteceu no Piauí, aquela menina de 12 anos que já tinha um filho e da segunda vez também a juíza queria impedir que ela interrompesse a gestação, uma menina que foi abusada. Interessa ao capitalismo. Porque essas meninas elas vão continuar na pobreza e por mais que seja de classe média baixa, provavelmente vão interromper os estudos, não vão conseguir casar num momento bacana, ter filho num momento bacana. E aí, o que vai restar para os filhos dessas mulheres? É ser entregador de iFood, aí tem um infarto, não tem quem cuide desse menino. Hoje vi em meio aos carros, sob o pano de fundo acinzentado do cimento cru e do asfalto que cobre a rua, uma criança, seminua, semi-morta, imitava um robô andando pela linha torta que divide uma faixa e outra do fluxo automotivo. Sorrindo, ele pedia trocados e seguia, num estado de tão pura anarquia, que era de causar inveja aos moraristas de Mercedes que, com medo do olhar seguro do garoto e de seus gestos mecânicos, subiam o vidro e aceleravam, enquanto o pequeno cyber-humano apenas se desviava em movimentos que imitavam o Matrix. Enfrentando a vida sem medo, o robô roubou a cena e roubou também o seu direito de permanecer inerte perante a situação que ali se apresentava. Porém, e ao contrário do que você esperava, ele não roubou nenhum dinheiro. Fez seu show, pediu e voltou a ser criança. Vocês ouviram o poeta e cineasta Daniel Fagundes. E voltando aqui com a Simone dos Anjos, tem as polêmicas também, né? Que são frases do tipo: ah, você engravidou porque você quis, você poderia ter evitado e agora você quer fazer aborto. E aí, no caso de crianças, né, que engravidam principalmente por conta da questão dos abusos que sofrem, fizeram até manifestação, né, recentemente, na porta do hospital, para impedir que a criança ela abortasse, sem se importar com a saúde mental dessa criança também, né? Só que essa frase também, ela não se sustenta enquanto verdade, ou seja, você engravidou porque quis, não é uma verdade, por quê? Nós não temos um sistema educacional que ensine as meninas e os meninos sobre responsabilidade com o próprio corpo. Gente, conteúdo de internet não é informação.
a gente precisa de ter um sistema educacional responsável, que em primeiro lugar ensine responsabilidade consigo, com o seu próprio corpo. Porque a responsabilidade em relação ao sexo começa em relação ao meu corpo e depois em relação a quem vai se relacionar comigo. O Brasil é campeão em número de mães que são meninas, né? Porque as pessoas ricas, as mulheres ricas, elas já acessam o aborto, entende? De maneira extremamente segura, né? E aí eles começam a inventar mentiras. A primeira grande coisa é que é pecado interromper a gestação. Mas, bom, você pode achar que é pecado. Eu acho que racismo é pecado, eu acho que homofobia é pecado, eu acho que transfobia é pecado, eu acho que uma criança que não está na escola é pecado. Então a sua noção de pecado pode ser uma, eu tenho a minha noção de pecado. Mas pecado, ele não é crime. Isso é uma grande questão. O que está na Bíblia não necessariamente é lei. Então a gente tem que pensar que interromper uma gestação, né, é uma decisão extremamente ética. Então acho que a gente precisa humanizar a mulher que interrompe uma gestação. Porque essa mulher é desumanizada, essa mulher ela é transformada em monstro, né? Então você que está me ouvindo que realizou uma interrupção de gestação, você fez a melhor escolha que você poderia fazer com as ferramentas que você tinha nas suas mãos. E você tomou uma decisão ética com a vida. Você decidiu não colocar uma criança no mundo sem as condições dignas de vida. Porque, Thaís, eu vou falar para você. Os dados mostram que a maioria das mulheres que fazem um aborto, elas já têm filhos, né? Então, uma grande parte, elas já têm filhos, de 2 a 3 filhos. Sobretudo quando são mulheres pobres. O aborto não é uma questão moral. O aborto é uma questão econômica, é uma questão política e é uma questão que exalta os ânimos. Porque vai mexer com tabu de sexualidade, vai mexer com tabu religioso e vai mexer com o controle do corpo da mulher, né? Numa sociedade extremamente machista, né? Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, as mentiras que veiculam. Você, com certeza, depois vai passar no YouTube, então vocês comentem embaixo. Eu sempre quis dizer isso. Comentem embaixo. Comentem embaixo. Quantas vezes vocês ouviram assim... ai, mas o bebê ficou agonizando depois que saiu do útero. Ai, abortamento com nascimento parcial. Ai, porque sugou o bebê. Ai, porque fatiou o bebê dentro do útero. Vamos lá, isso é mentira. Além de tabu, é mentira. Por quê? Hoje, no Brasil, a maioria das interrupções de gestação, sobretudo as até 12 semanas, que é o que está na ADPF, né, 442, é por via medicamentosa. Como se ele fosse um sangramento mais intenso da menstruação. Então é super seguro. O ideal do mundo seria que o aborto ele fosse, não existisse, né? A gente sempre fala aborto raro, gratuito e seguro. Por que raro? De fato, o aborto não é um método anticoncepcional, né? O aborto não é um método anticoncepcional e acho que nenhuma feminista defende que o aborto seja um método anticoncepcional. Mas o que acontece? Na realidade da vida das mulheres, isso é uma questão que podia ser tratado de maneira muito mais honesta, muito mais tranquila, muito mais conversada, sabe? Se tem uma mulher que resolveu interromper uma gestação que não foi fruto de estupro, né? Não está nos princípios legais. Ninguém sabe por que ela está sofrendo. Ninguém sabe o motivo que ela vai interromper a gestação. Ela não teve um acolhimento, porque ela não pode muitas vezes nem contar para a própria família, porque às vezes a própria família vai criminalizá-la e hostilizá-la. Então, se a gente tem um serviço legal, gratuito, seguro, essa mulher vai a uma OBS, ela vai ser acolhida por uma assistente social. É um direito nosso que está aí garantido, né, pela lei do planejamento familiar. E a gente não fala disso. Então, a legalização do aborto, ela vai forçar o sistema de saúde sexual funcionar. Porque essa mulher, quando ela chega numa OBS e interrompe uma gestação, como que acontece nos outros países, como, né, o caso do Chile, ou em Portugal, ou em alguns estados dos Estados Unidos que tem essa legalização, né? Essa mulher, ela sai de lá com um plano familiar. Olha, você não quis interromper essa gestação agora. O que nós vamos fazer para você não engravidar de novo? Quando você quer engravidar? Não, você quer colocar um Implanon, você quer colocar um DIU, ou seja, você, inclusive quando o aborto é legalizado, você evita a reincidência de aborto. O que vocês vão usar para evitar uma gestação? Essa parte da legalização do aborto ninguém fala, né? Então, por exemplo, Thaís, não sei se você sabe, não sei se você que escuta sabe, mas o tratamento de tuberculose pode interromper a ação do anticoncepcional.
Assim como uma série de outros antibióticos podem interromper a ação do anticoncepcional. Só que quando você vai ao clínico e ele fala, toma esse tratamento, ele não pergunta que pílula você usa. Porque a gente não tem uma atenção generificada, ou seja, o médico ele vai te atender como se você fosse um ser humano. Ele não vai olhar para você como se fosse um ser humano que tem as suas especificidades do corpo. E a mulher que usa anticoncepcional, ela não pode tomar qualquer medicamento. Ou se ela tiver muito que tomar aquele medicamento, o médico teria que falar, olha, se você estiver tomando anticoncepcional, use camisinha porque você está desprotegida nesse período. Não acontece. Então, ou seja, essa mulher, ela não engravidou por irresponsabilidade. Ela não engravidou porque ela não usou pílula. Ela não engravidou porque ela saiu dando para todo mundo. Ela engravidou simplesmente porque ela não tinha uma informação. E essa mulher que foi privada de uma informação, ela tem que levar à frente uma gestação, se naquele momento não cabe. Então, a partir do momento, né, que defender a família é defender cada ente familiar, de todas as famílias. Não importa se é uma família transafetiva, se é uma família homoafetiva, se é uma família heteroafetiva, se é uma família de terreiro, se é uma família evangélica. E a partir do momento que os meus filhos, os seus filhos e todas as crianças e todas as pessoas têm acesso aos direitos, todas as famílias estão protegidas. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas antes de fecharmos, né, esse papo, Simone, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste nesse momento. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer toda a equipe que está aqui atrás, a do Desenrola, a Thaís, que está dando aqui, né, voz ao quadro. Obrigada pelo convite. E a mensagem que eu quero dizer, assim, como uma mulher religiosa, né, que não falei muito das minhas convicções religiosas, mas nesse momento eu quero falar, minha irmã, você que interrompeu uma gestação e que sofre por isso, tá tudo certo. Deus sabe o que você passou, Deus sabe de onde veio sua decisão. Segue sua vida, vá em paz, né? Não se culpe, porque a gente sempre fala, né, entre os evangélicos, onde há o Espírito Santo, a liberdade e a culpa te aprisiona. Então vá em paz, se sinta perdoada, tá tudo certo. Né? E para as pessoas que ainda não são tão sensíveis, né, à legalização do aborto, é só a gente pensar que a criminalização do aborto hoje, ela só gera dois tipos de coisa, né? Morte das mulheres e sofrimento, porque o aborto continua acontecendo. E se você tem mais alguma dúvida, né, sobre os seus direitos, gente, as UBSs, elas são obrigadas a te esclarecer sobre qualquer dúvida que você tenha sobre sua saúde sexual. Inclusive, pílula do dia seguinte, se a camisinha estourar, você tem acesso a pegar na UBS. Se você teve uma relação desprotegida, né, enfim, que aconteceu, vá ao UBS, toma o kit pós-exposição HIV, faça os seus exames de HIV e outras doenças que podem ser como hepatite, outras doenças no posto de saúde. Se cuidem, gente, porque no limite a gente está falando de aborto, a gente está falando de decisões das mulheres, mas nós estamos falando todo de uma criminalização do prazer, toda uma criminalização da nossa vida sexual. E, gente, se transar não fosse bom, Deus não tinha inventado isso, sabe? Não tinha inventado clitóris, não tinha inventado pênis, não tinha inventado vagina. Transar é legal, transar é bom e a gente tem que transar protegido, né? Então a gente acha que a grande mensagem é a liberdade de viver a vida com que Deus nos deu, e Deus nos deu um corpo pra gente cuidar e pra gente aproveitar esse corpo. Obrigada, Simone. Gente, é preciso pesquisar, se informar e compreender os impactos sobre a criminalização e legalização do aborto na vida das mulheres. Vocês também podem seguir a Simone dos Anjos no Instagram e não se esqueçam de seguir a gente. Desenrola _, curtam o nosso vídeo e comente sobre o que mais gostou no nosso papo. Um salve para todos, todas e todas por estarem aqui com a gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal que tem como realização o Desenrola e Não Me Enrola e a Fluxo Imagens. Até o próximo episódio, um cheiro e axé!